relator do mandado de junção. A tese seria proposta para os dois feitos? Seria? Ou só na dele? Creio que, se Vossa Excelência me permitir, o eminente ministro relator, creio que a tese formular-se-ia na ADO, já que o mandado de junção é uma conclusão que eu posso apenas depois reiterar. Tá bem. Senhor presidente, eu dividi a proposta de tese em 3 tópicos. O primeiro tópico acentuando que, por não se tratar nem de analogia em malam partem, nem de tipificação penal por decisão judicial, mas sim de subsunção de condutas homotransfóbicas aos preceitos primários de incriminação definidos na Lei 7716 de 89, eu, então, proponho a seguinte formulação quanto a esse ponto. Primeiro, aspas, até que sobrevenha a lei emanada do Congresso Nacional destinada a implementar os mandados de criminalização definidos nos incisos 41 e 42 do artigo 5º da Constituição da República, as condutas homofóbicas e transfóbicas, reais ou supostas, que envolvem aversão odiosa à orientação sexual ou à identidade de gênero de alguém, por traduzirem expressões de racismo, compreendido este em sua dimensão social, ajustam-se por identidade de razão e mediante adequação típica aos preceitos primários de incriminação definidos na Lei 7.716, de 8 de janeiro de 1989, constituindo também, na hipótese de homicídio doloso, circunstância que o qualifica por configurar motivo torpe, nos termos do artigo 121, parágrafo 1º, inciso 1º, infine, do Código Penal. Ao mencionar, senhor presidente, condutas homofóbicas e transfóbicas reais ou supostas, eu tive em consideração um aspecto que foi ressaltado na petição inicial. Lembram-se de um episódio doloroso ocorrido nesse país em que pai e filho heterossexuais, de mãos dadas, em via pública, foram confundidos como pessoas homossexuais e, em consequência, sofreram agressão. Uma agressão que foi motivada precisamente por essa homofobia. Portanto, essa foi a postulação feita pela agremiação partidária autora e que eu, enfim, no meu voto acolhi. Daí a razão dessa expressão, condutas homofóbicas e transfóbicas reais ou supostas. O segundo tópico desta proposta diz respeito à questão da liberdade religiosa, de um lado, e a repressão penal aqui, a homotransfobia. Procurei demonstrar no meu voto que, na verdade, a fixação da tese, o ministro Celso de Mello, relator da ADO, de modo algum interfere, muito menos compromete a liberdade religiosa, qualquer que seja a denominação confessional. Então, a minha proposta é a seguinte: a repressão penal à prática da homotransfobia não alcança nem restringe ou limita o exercício da liberdade religiosa, qualquer que seja a denominação confessional professada, a cujos fiéis e ministros, quer dizer, sejam eles, como digo aqui, sacerdotes, pastores, rabinos, mulás ou clérigos muçulmanos e líderes ou celebrantes das religiões afro-brasileiras, entre outros, é assegurado o direito de pregar e de divulgar livremente, pela palavra, pela imagem ou por qualquer outro meio, o seu pensamento e de externar suas convicções de acordo com o que se contiver em seus livros e códigos sagrados, bem assim o de ensinar segundo sua orientação doutrinária e ou teológica, podendo buscar e conquistar prosélitos e praticar os atos de culto e respectiva liturgia, independentemente do espaço,
público ou privado, de sua atuação individual ou coletiva, desde que tais manifestações não configurem discurso de ódio, assim entendidas aquelas exteriorizações que incitem a discriminação, a hostilidade ou a violência contra pessoas em razão de sua orientação sexual ou de sua identidade de gênero. E, finalmente, senhor presidente, o terceiro e último tópico dessa proposta de tese. Por exatamente tratar-se de mera subsunção de condutas homotransfóbicas aos tipos penais já definidos em lei e, portanto, não havendo, insisto, criação jurisdicional de tipos penais, o que seria inconstitucional, e nem aplicação analógica em malam partem, eu defino a partir do precedente Ellwanger e consideradas considerado o resultado de conferências internacionais a que aludi meu voto, notadamente aquelas promovidas pela Unesco a propósito de tolerância, a propósito de racismo. Então, digo eu, o conceito de racismo, compreendido em sua dimensão social, projeta-se para além de aspectos estritamente biológicos ou fenotípicos, pois resulta, enquanto manifestação de poder, de uma construção de índole histórico-cultural motivada pelo objetivo de justificar a desigualdade e destinada ao controle ideológico, à dominação política, à subjugação social e à negação da alteridade, da dignidade e da humanidade daqueles que, por integrarem grupo vulnerável, LGBTI e o sinal mais, e por não pertencerem ao estamento que detém posição de hegemonia em uma dada estrutura social, são considerados estranhos e diferentes, degradados à condição de marginais do ordenamento jurídico, expostos em consequência de odiosa inferiorização e de perversa estigmatização a uma injusta e lesiva situação de exclusão do sistema geral de proteção do direito. São estas as três propostas que compendiam, digamos, as conclusões a que cheguei no voto que proferi. Agradeço.